Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. Minha convidada de hoje é a Mirko Canhas, que ela é uma fisioterapeuta, referência nacional em saúde da mulher, em assoalho pélvico, está há 45 anos atuando nessa área, sexóloga. É especialista, tem o Jornal da Grávida, tá certo, Mirka? É tanta coisa, a bio dela é tão enorme que eu prefiro que ela se apresente aqui para vocês. Muito obrigada por aceitar meu convite, querida. Imagina, Letícia, é sempre um prazer. Primeiro, obrigada por você me convidar, né? Uma pessoa que já passou por nós como paciente, né? Sim. Hoje uma amiga. Mas falar sobre saúde da mulher, trazer informação por uma região tão importante, que é a região pélvica, e que, infelizmente, Letícia, é tão desconhecida da maioria das mulheres. É incrível. Incrível. E quando a gente fala, e quando a gente ensina, e quando a gente traz informação, muda completamente a vida da mulher. Muitas ainda sofrem caladas, sofrendo realmente pelo desconhecimento. É uma pena, mas estamos aí. São 45 anos, eu digo que eu estou feliz, porque eu sei que eu não vou partir dessa vida sem observar essa grande transformação. É uma missão, né, sua, não é, Mirka? Eu não tenho a menor dúvida. Eu nasci com essa missão. E olha que eu queria ser dentista, hein? É mesmo? Mas e o que te fez mudar de ideia? Então, há 45 anos atrás, 45 eu estou de formada, né? Mais 3 que eu fiz de faculdade. Eu me formei muito nova, com 20 anos de idade. E com 21 eu já era professora universitária. E eu não tinha gente naquela época, não se falava de fisioterapia. E eu vi meu irmão, ele tinha luxado a clavícula e fazendo aquela roda de ombro, coisa do passado, né? É verdade. E aquilo era movimento. E como eu era da dança, falava, eu quero trabalhar com o corpo. Eu fiz vestibular para odontologia, eu não queria medicina de jeito nenhum. E aí eu fui fazer fisioterapia. Hoje eu não seria outra coisa que não uma fisioterapeuta. Eu me apaixonei, eu me encontrei. Que lindo. E quando eu estava no último ano, eu já sabia para onde que eu ia. Para que área da fisioterapia? Porque não é tão fácil. Primeiro é uma escolha difícil, o que você vai fazer? E depois, para onde que você vai? Que área da fisioterapia você vai atuar? E aí, eu queria aquela que nem existia, porque não tinha na grade curricular a fisioterapia na saúde da mulher. Ela já passou por vários nomes. Já foi fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, hoje é chamada fisioterapia em saúde da mulher. Hoje nós já somos especialistas. Existe uma titulação para aqueles que fazem provas e faz pós-graduação para ser especialista em saúde da mulher. E aí, depois que a gente entra e que se apaixona, é difícil. Mas eu sempre gostei de cuidar das pessoas, Letícia, sempre. Que linda. E lembro de uma passagem muito rápida, mas quando eu estava para me formar, eu fiz internato. A Bahia, por mais que todo mundo fale que na Bahia ninguém faz nada a não ser se divertir e dançar, mas também... também se estuda. Se estuda e muito. Foi o primeiro estado do Brasil a instituir o internato em fisioterapia. E a minha primeira paciente foi uma paraplégica. Eu tinha 19 anos e ela 17. E essa menina acabou, só para resumir a história, eu levei para minha casa para morar comigo e eu cuidar dela. É verdade. Paraplégica, incontinência urinária fecal, escabiose, úlceras de decúbito. Eu nem sequer conhecia esse lado da medicina, de perda de xixi, cocô, como é o caso das incontinências. E aí a vida me levou a várias outras situações. Eu tenho o prazer e a honra de falar para você que eu acabei, nesse trâmite, levando essa garota para o Hospital da Irmã Dulce. E aí a vida nos traz surpresas, né? Você estava me contando sobre o seu nome, Joy, você falou que você tem uma sociedade com Deus. Eu acho que eu tenho uma sociedade meia, porque eu fui dar aula na faculdade com 21 anos e eu tinha que dar estágio no que eu sabia trabalhar, que era o que ensinaram, fisioterapia respiratória, porque não tinha nada nessa área que eu trabalho hoje. E aí eu tive a honra e o privilégio de ter, além de ser professora, orientadora de estágio, eu atendi a Santa Dulce dos Pobres, a Irmã Dulce. Ai, tô toda arrepiada. Então, a Irmã Dulce foi minha paciente do ano de 1981 a 1983. E eu tive a honra e o privilégio de assistir a canonização dela junto ao Papa Francisco
E o que é mais curioso, né? Lindo! Só fugindo um pouco do assunto, eu cheguei com a minha mãe em cadeira de rodas, porque eu tinha receio de ficar muito tempo naquelas pedras ali na Itália, né? Então, nós ficamos na primeira ala, eu fiquei de frente ao Papa. E quem estava ao meu lado? O médico da Irmã Dulce, doutor Almério Machado, que já faleceu. Então, foi tudo tão providencial que eu falei, gente, como eu sou abençoada. Eu cuido das pessoas, mas eu também sou cuidada. Certeza. Né? Com toda certeza. Com toda certeza. E isso me fez cada vez mais ir crescendo. Eu sempre gostei de estudar, entrei em pesquisa clínica. Daí eu saí de Salvador, não queria sair, eu não queria morar. Eu já tinha morado aqui em São Paulo, voltei para Salvador, mas eu tinha um foco. Eu queria trabalhar com grávidas. E foi aí que tudo começou. Eu trabalhando com gestantes, eu entendia aonde que era a passagem do bebê. E eu falava, mas espera aí, se o bebê passa por uma área que é muscular, e eu sou fisioterapeuta, alguém tem que trabalhar com essa área. E foi daí que eu comecei, uma das precursoras no Brasil, em assoalho pélvico, a iniciar meu trabalho em fisioterapia pélvica. Eu tinha uma academia de ginástica. Lá eu já trabalhava com pessoas de idade, trabalhava com grávidas, comecei a dar aula para gestante em 1979, né? Logo que eu me formei, já fazia numa maternidade pública, com o doutor Elcimar Coutinho, que me abriu a porta do refeitório para eu iniciar um trabalho. Eu pagava para as grávidas irem fazer fisioterapia comigo, pensa, né? Que história linda, eu tô amando sua história, Mirka. Pagava condução de ônibus, aí elas iam Olha fazer. Isso. Eu lembro que eu tinha aquele rádio, aquele mix, sei lá, aquele gigante, e era fita cassete ainda, um colchonete de plástico horroroso, cheio de flor, 4 colchonetes, eu carregava aquilo tudo. Foi assim que eu comecei a minha vida em fisioterapia pélvica. E aí a coisa foi crescendo. Ver uma trajetória assim de sucesso, né? Essa foi de luta, eu digo para você. E aí eu fui crescendo, daí eu vim para São Paulo em 1980. Eu tinha que me especializar. A especialização que eu fiz foi respiratória. Morei no sanatório, lá no S3, em Campos do Jordão. Daí eu voltei para Salvador, fui trabalhar em respiratória, mas eu queria trabalhar com grávida. Foi daí que eu recebi essa possibilidade de atuar para as pessoas carentes, né? Porque, infelizmente, a gente, quando não tem aonde aprender na universidade, você tem que aplicar. E para aplicar do que você nem sabe o que vai dar, foi justamente com as pessoas carentes. Então, eu oferecia, e foi daí, oferecia para essas mulheres, pagava para elas irem trabalhar comigo, e foi crescendo e foi dando resultados incríveis. E eu falei, não, eu sempre estudando, eu fui muito CDF a minha vida inteira. E eu decidi, então, que eu ia ficar trabalhando com isso aí. Montei uma academia de ginástica, porque eu não queria clínica de fisioterapia, achava assim meio pavoroso o centro de reabilitação, que era o que a gente tinha na época. E daí, então, foi quando, na academia, eu abri atividade física para gestante, para idosas, que é um outro público que eu tinha um foco. Hoje eu sou uma idosa. Ah, para, nem vem. Não, pela idade se chama idosa, assim, né? Mas a gente, obviamente, está bem distante do idoso do passado. Distante, Mas, naquela época que eu abri a academia, já focada em assoalho pélvico, e a dona Clara, Maria Clara, na época, me disse, eu parei de perder xixi. Eu falei, oi, o que eu estou fazendo? E a dona Teodora falou, Mirka, a minha atividade sexual está maravilhosa, porque eu sempre gostei da sexualidade e eu aplicava para a sexualidade. Aí eu falei, opa, eu estou fazendo mais do que isso. Daí eu fui procurar formação, fui para a França, fiz uma formação em assoalho pélvico. Lá eu vi que o fisioterapeuta pélvico atendia homens, eu falei, eu não vou atender homens. Paguei a língua. Quando eu casei, vim para São Paulo e me ofereceram um trabalho para eu ser chefe do Centro de Continência Urinária do Einstein. E o primeiro paciente que chegou para mim foi o quê? Homem, óbvio. E então eu desenvolvi o trabalho na fisioterapia pélvica para homens no ano de 2000.
Então, são 25 anos atendendo homem, 45 atendendo mulheres na fisioterapia pélvica. Que incrível. Mas ainda tem um preconceito de, por exemplo, um tabuzinho de falar sobre assoalho pélvico, sobre em relação à sexualidade, rola, né? Então, vamos lá. Para começar, se você fala assoalho pélvico, as Já pessoas parece um falam, palavrão, né? O que é isso? Até hoje, eu dou aula nos cursos de medicina, vários das especialidades que envolvem assoalho pélvico, e muita gente não sabe quais são as funções dessa estrutura muscular. E muita gente não sabe que um fisioterapeuta trata das disfunções do assoalho pélvico. Quando um médico indica, às vezes, um paciente para procurar um fisioterapeuta pélvico, acontece muito lá na clínica, os pacientes chegam, às vezes, com uma sacola, com roupa de ginástica, porque... Achando que vai fazer exercício de Exatamente, fisioterapia. acho que a fisioterapia vai ser alguma coisa de exercício. Então, o maior desconhecimento, Letícia, começa o que é assoalho pélvico, né? Então, eu gostaria de primeiro falar do que é e dizer para você, sim, aonde que é o tabu, aonde que é o preconceito? É uma área que envolve a sexualidade. E sexualidade ainda é muito preconceito para ser falado como se deve. Falado e com seriedade e responsabilidade. Porque a Organização Mundial da Saúde coloca que o indivíduo tem saúde baseado no tripé: saúde física, saúde mental e saúde sexual. Como que a gente pode não falar de saúde sexual? Temos que falar. E a gente tem surpresas para falar aqui, né, com seus ouvintes e com os meus também, e com todos que aparecerem Por novos. favor, né? queremos aprender muito. O quanto que nós, conhecendo o nosso corpo, podemos viver com muito mais qualidade esse corpo que nós habitamos, que é o corpo da mulher. Né? É maravilhoso. Então, vamos lá, Letícia, olha. Vamos lá. Essa estrutura é a bacia da gente, ou chamada também pelve. Eu trouxe uma pelve sem músculo para mostrar que tem osso na frente, osso atrás, ossos do lado e aqui embaixo, um gigante e enorme buraco. Buraco esse necessário para que, Letícia, sair um bebê. Mas aí a gente para e pensa, por que eu fico em pé, homens e mulheres, e os meus órgãos não caem? Porque alguma coisa fecha inferiormente essa bacia. Quem fecha, eu vou pôr ela aqui. Quem fecha inferiormente a nossa bacia é uma estrutura muscular desconhecida, sacaneada pela população, porque se eu não tenho conhecimento, eu acabo até estragando um pouco com ela, mas ela fecha a minha bacia inferiormente. Ela sai do osso pubis, vem em todo meu fundo da pelve, se prende ao cóccix, lateralmente aos ossos ilíacos. Se a gente olhar por dentro da pelve, ela é um funil. Eu falo que é um funil de filtro de café Melita dentro da gente por músculo. Agora, o que é interessante, Letícia, esse músculo não é igual ao do coração, que eu não controlo. É igual ao do braço, da perna, do bumbum, do abdômen. Espera aí, se é um músculo que eu controlo, por que eu não tenho acesso a ele? Eu tenho que exercitar se eu controlo? Tem que exercitar. E como a gente exercita? Bom, esse chão pélvico é perfurado por 3 tubos. O primeiro, a uretra, o segundo, a vagina e o terceiro, o reto. Aí a gente para e pensa, mas espera aí, tem 3 tubos atravessando. Como é que eu não saio perdendo xixi, cocô e pum? Pode até perder, mas para isso não acontecer, eu tenho que ter torneiras. Então, quem controla, quem fecha essa bacia mais superficialmente é essa região que muita gente conhece, com o nome de períneo. Porque, infelizmente, as nossas mães, as nossas avós já ouviram falar de perineoplastia, cirurgia plástica do períneo. Porque antigamente, músculo não exercitava, costurava.
Era a Era realidade. muito comum fazer essa então, cirurgia. Fazia o parto. Principalmente quem Pariu. tinha parto normal, né? Isso. Aí, criou-se esse mito. Pariu, tem que fazer perineoplastia. E eu já vou até esclarecer Eles não uma faziam coisa. na hora também? Ou hoje Não, eles não, só dão uma não, costuradinha? não. Depois, na hora era só laceração. Tá. Antigamente tinha muita coisa, né? Falando de parto aí, já mudou muito. Hoje, aproveitando, a manobra de Christelé é proibida pela Organização Mundial da Saúde, que era o braço que empurrava o bebê. A epísio é dada se necessário, que é o corte, Aquele para poder piquezinho. ajudar o piquezinho. E a laceração que pode acontecer? Não tem problema se lacerar, dá um ponto, alguns pontos. Mas o que precisa fazer? Simples. O que se faz com um atleta para ter rendimento muscular? Treina. Exercício, né? Treina. A grávida tem que treinar. A grávida tem que se preparar para o trabalho de parto. Porque o nome está dizendo que é um trabalho. Então, como que eu acho que simplesmente vai e pariu e pronto? Não. É aí que a fisioterapia pélvica entra. Essa estrutura muscular gigante que controla o sistema urinário, o sistema ginecológico, o sistema anorretal e o sexual, e que segura todos os órgãos, suspende cada um desses órgãos lá dentro com ligamentos, músculos e fáscias. O útero com a vagina, a nossa bexiga, o nosso reto e daqui a pouco eu falo do nosso amigo clitóris. Vamos deixar ele aqui guardadinho. Toda essa estrutura é controlada, sustentada, suspensa pelo assoalho pélvico. Mas ele também controla o sistema urinário, o sistema ginecológico, o sistema anorretal. Ou seja, quem te dá a possibilidade de controlar, vou evacuar, não vou evacuar? Assoalho pélvico. Vou fazer xixi, não vou fazer xixi? Assoalho pélvico. Quero ter relação, não quero ter relação? Assoalho pélvico. O estupro. O que é o estupro? Nada mais é do que um aumento da tensão da musculatura do assoalho pélvico, porque eu não quero aquela relação, para entrar só tem um jeito. Infelizmente, lacerar. Isso é o estupro. Mas... Que loucura. Mas essa mesma musculatura, Letícia, é que nos ajuda a parir. Durante 9 meses de gestação, o nosso corpo se transforma, embebe, amolece. É tão linda a transformação linda a natureza, da mulher. Que essa musculatura é a mais elástica do nosso corpo. Ela tem a capacidade de ir e de voltar, mas tem que preparar. Não é simplesmente chegou e vai. E o preparar é como? Bom, o fisioterapeuta pélvico, ele tem várias linhas de atuação. Primeiro, ele pode trabalhar com mulheres, ele pode trabalhar com homens, ele pode trabalhar com crianças. Crianças, Mirka? Sim. Vocês, talvez, quem esteja nos escutando, saiba de alguém que tinha uma criança que quase perdeu o rim porque tinha refluxo vésico-ureteral, porque não conseguia esvaziar a bexiga. Se a bexiga enche e, de repente, não sai, para algum lugar tem que ir. Para onde que vai? Volta para os rins. E isso pode dar insuficiência. Então, muitas crianças que têm problemas urinários tratam com fisioterapia pélvica. Um problema muito comum na criança, dificuldade de evacuar. Ela tem medo, dói, ela se esconde atrás da cortina, vai atrás do sofá, porque esses órgãos nasceram burros. Nós não temos controle na infância. Nós aprendemos por treinamento. Vão levar a gente para o banheiro e volta, que é o ambiente privado. Aí você aprende a segurar, às vezes nem tanto. Usamos fralda até um determinado período, entra no desfraude, e aí depois a gente vai aprendendo a utilizar corretamente e respeitando a fisiologia desses órgãos. E através de quem? Do nosso assoalho pélvico. E a criança que continua fazendo xixi na cama com 10 anos de idade? A enurese noturna. Essas crianças, até mais emocional? Ou menos... Tem um fundo emocional, tem também, mas é assim. Até 7 anos a gente tem uma imaturidade do sistema neurológico que controla tudo isso aqui. Mas eu já atendi paciente de 17 anos que fazia xixi na cama, né? Mas assim... Até 10 dá para ir, lógico, tem fatores emocionais, mas também tem fatores necessários de educação da musculatura. Porque, assim, será que é fácil
contrair a musculatura do assoalho? Não ou é. relaxar? Não é. Não. Pensa uma criança aprender. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, às vezes, em crianças que têm enurese noturna, é necessário fisioterapeuta pélvico para reensinar a como abrir e fechar. A gente brinca a fábrica. Vou relaxar meu esfíncter para fazer xixi, vou contrair para segurar o pum ou cocô, ou vou relaxar para isso. E, Letícia, é louco pensar que hoje nós atendemos adultos com disfunções anorretais, dificuldade evacuatória, com disfunções urinárias que vieram de traumas da infância. Nossa. Portanto, é importante identificar nas crianças se elas apresentam ou não uma disfunção urinária e anorretal. Não só por conta das infecções, porque às vezes causa alguns traumas lá na frente. Muito bem. Mas tem as mulheres, tem adolescente, tem as mulheres, tem os homens, tem os idosos. Ou seja, em toda fase da nossa existência, a musculatura do assoalho pélvico faz parte. E o que é melhor, ela só fica muito ruim se eu não uso. Quanto mais eu utilizo, como o nosso próprio corpo, eu posso ter a deficiência estrogênica, né, entrando na menopausa, entrar com hipoestrogenismo, ter mais dificuldade de ganhar massa muscular, mas se eu trabalho, se eu persisto no trabalho... Quer dizer que na menopausa também chega a atrapalhar o assoalho pélvico? Mas não tem a menor dúvida. A gente vai falar da estatística... Eu estou aqui falando com você e fazendo contração. Adianta? Adianta porque você já foi paciente. Gente, cuidado com o que a Letícia falou. É assim, ó. Contrair o assoalho é fácil? Não. Então, eu vou dar uma dica. Primeira coisa, a mulher gosta de, ou tem o hábito de olhar a vulva dela? Não. Verdade. Sempre foi algo, tipo, escondido. Olha que coisa louca. Quando eu falo de sexualidade, né, em que eu conto que nós, mulheres, aprendemos a não ter orgasmo desde criança, porque... Fingir orgasmo. Não é também. só isso. É não Pior, ter. mais lá atrás. Lá atrás. O menino, o garoto, você tem filhos homens e mulheres? Homem e mulher? Homem e mulher. Tem um menino e 2 meninas. Você tem 2 gêneros aí. O menino pode pegar no pinto, é tão bonitinho. É incrível. E a menina Aliás, pode botar a criança mão? fica se esfregando, né? E a menina com 5, pode... 6 aninhos. Então, mas 7, aí o que a mãe faz com ela, quando ela está no sofá, ou ela bota a mão, não pode, vamos lavar, aí não pode. Ou tenta distrair. Isso, porque a menina sempre não pode. O menino até você deixa, tá pegando no pintinho, que bonitinho. Que coisa, não? E na que rua, o que é que machismo, você vê? Os homens pegando nos órgãos genitais no meio da rua. horrível. Você não vê uma mulher botando a mão na saia Não. endireita. Ah, tá coçando. Você não vê. Porque é um hábito, por incrível que pareça, a gente habitua. Os homens sempre já foram mais livres, né? Isso, de uma certa forma, sim. E o órgão deles também já é mais exposto. Então tem tudo isso, Ajuda, né? O ajuda, facilitador cá entre nós. Mas a gente pode mudar essa realidade. Claro, e deve. Como? Conhecendo o corpo da Com gente. certeza. Porque é através do conhecimento que eu vou transformar a minha atitude diante do meu corpo. Então, voltando a ele. Ele controla o xixi. Se eu vou fazer xixi assim, muito frequente, que a frequência urinária diária é de 5 a 8 vezes. Eu tenho 10 vezes ou 2 vezes ao dia, está errado. Qualquer uma. E quem acorda de madrugada para fazer xixi? Vamos lá. Eu me entupo de água no final do dia, não sei por quê, e daí eu fico acordando, dali 2 horas, dali 2 horas. Isso também chama bexiga hiperativa? Bom, Eu sou hiperativa, até minha bexiga é hiperativa. Isso. A Letícia, o assoalho dela é retrato dela, né? Ou você pode ser retrato de você mesmo, né? Muito bem. Existem algumas disfunções urinárias. Uma delas é bexiga hiperativa, que você acabou de falar. Mais prevalente no mundo do que diabetes. É mesmo? Tem muito mais gente com o que você tem do que a diabetes. Por quê? Por diversos motivos. Alguns deles é ansiedade, comportamento, hiperatividade e a falta de educação comportamental da sua bexiga, a higiene vesical. Você bebe água, muito. mas tem uma quantidade específica de água que é bom para a gente tomar. Eu bebo além da conta, eu então, acho. 30 a 35 ml, às vezes não. Muita gente Mas eu senta bebo na minha mais frente. pro final do dia, esse é o problema Tudo também. bem, mas a gente vai... Isso é a falta de educação comportamental, de higiene vesical. Então, eu devo tomar de 30 a 35 ml por quilo do meu peso, não é do seu.
Não pode ser, 2 litros, uma mulher de 100 quilos e eu de 50, como é que a gente vai tomar a mesma quantidade de água? A água é necessária para hidratar o cérebro, memória, o intestino, para a pele, para os órgãos, para tudo. Muito bem. Eu posso me encharcar de água? Não. Quem filtra é o rim. Vai pagar um preço. Eu posso não beber água? Também não. Vai pagar também um preço muito alto. Então, dica 30 a 35 ml por quilo de peso. Como eu faço essa conta? Deixa eu ver. Se você tem 62 quilos. Você multiplica por 30 para um dia normal. Bom, com essa temperatura que estamos aqui na 62 sala. vezes 30, 1 1,800. litro e 800. Exatamente. Nossa, eu bebo 1,800. muito mais que isso. Tudo bem. Mas se você faz atividade física, se está quente, aí você vai aumentar, vai dar mais ou menos Uns 2 e litros. poucos. Tá, 2 Perfeito. e pouco, tá. Mas como que eu devo colocar esse líquido aqui dentro da minha bexiga? Porque bexiga é músculo, chama detrusor. Toda essa parede aqui é muscular. Então, e ela enche e esvazia pelo movimento que a urina promove dentro dela. Muito bem. O rim filtra, joga aqui dentro, ela armazena, o nosso esfíncter fecha, segura e tem um intervalo. Qual é o intervalo ideal para eu esvaziar a minha bexiga? De 3 em 3 horas. Tem 2 horas e meia, 3, mais ou menos aí. E à noite, eu só devo acordar se eu tenho menos de 65 anos, nenhuma vez. Não, impossível. E depois de 1h30 que eu tô deitada, é meu primeiro xixi. Tá. É natural depois que você deita e voltar, ter algum tipo de retorno, sei lá o quê? Não. Isso é uma condição chamada bexiga hiperativa. Aliás, isso é um sintoma da bexiga hiperativa. O que é uma bexiga hiperativa? É um conjunto de sintomas, que pode vir 1 ou 2 ou todos eles. Urgência, incontinência, perdendo xixi na hora que eu chego. Desejo imperioso, a minha vontade é muito grande. Chego lá, é uma merreca de xixi. Aí, frequência urinária diurna aumentada, intervalo. Eu tenho paciente que vai de meia em meia hora, Credo. de 5 em 5 minutos fazer xixi. E frequência urinária noturna aumentada. Isso aí, Letícia, você vai lá na clínica voltar. Vou voltar lá. Porque o tratamento é muito simples. Modificação comportamental e uma eletroestimulação feita no pé. Mas, Mirka, no pé? Como que é o pé? Ah, por que o pé? Meu problema é na bexiga. Eu já tenho até um vídeo lá que eu mostro. Quem inerva esses órgãos são essas raízes nervosas que saem daqui da região do sacro. Ou seja, quem nos traz luz ou possibilidade da gente falar aqui, transmitir tudo, essa energia através de fios, ou mesmo de Bluetooth, não importa, mas é uma condução elétrica. E a nossa também. Tudo que acontece aqui para funcionar depende de nervos. Só que esses nervos saem da nossa coluna, descem aqui, vão para a perna, né? Que a gente tem aqui 2 pernas nesse esqueleto. E lá temos no pé um nervo chamado tibial. Quando eu coloco o estímulo elétrico lá, ele vem de carona, sobe, vem aqui até aqui a lombar, daqui ele desce e vem para a parte pélvica. E aqui ele chega na nossa bexiga. Dependendo dos parâmetros elétricos que a gente coloca, eu posso fazer com que essa bexiga contraia quando ela é hipoativa, ela não tem boa contratilidade, ou acalmo ela quando ela é hiperativa, tá? A gente fala, mas ser hipoativa é melhor. Não, hipoativa é um problema, porque se ela cresce e não tem mais força e não sai, tem que soltar. É perigoso, né? pode Então começar infecções. já vai uma dica. As infecções. Infecções urinárias, cistites Quem acha da vida. que segurar xixi é bacana? Eu seguro 6 horas, 8 horas. É um crime. A bexiga... Só se estiver dormindo. Dormindo, aí é outra coisa. Tudo bem. A bexiga é um órgão funcional que tem ciclo. Esvaziamento a cada 3 horas. Eu devo beber água quando eu saio do banheiro. Beba água, como você foi lá, tem que tomar um copo de água. Aí eu aguardo mais ou menos 3 horas, houve a filtração, chegou aqui no reservatório, eu seguro com o meu esfíncter músculo
E aí vai dar vontade através do nervo, que vai subir pela minha medula, que vai chegar no meu cérebro. Olha que processo Que complexidade, lindo. E que vai disparar vontade. Lindo. Como é que eu tenho vontade de fazer xixi? Aqui dentro tem uns receptores. Sabe aquele leitor de passagem que acende a luz quando a gente Sei. passa? Tem vários aqui. Esses leitores, à medida que o xixi vai chegando, manda informação via nervo arco reflexo, que passa por todo esse caminho sacro, medula, cérebro, e fala: Letícia, quero fazer xixi. E a Letícia fala: estou gravando com a Mirka, agora eu não vou. E aí o que ela faz, sem perceber? Contrai o assoalho. Quando eu estou no carro dirigindo e contraio, porque não tem banheiro na estrada, eu também digo para a bexiga: fica quieta aí, porque não dá para sair agora. Porque a bexiga, embaixo dela tem um músculo, esfíncter externo da uretra. E se eu aperto aqui, a contração dela inibe a contração daqui. Mas ela só contrai quando aqui relaxa. É lindo. Isso chama sinergia vésico-esfincteriana. Quando é sinérgico, é lindo, mas existe muita gente que é dissinérgica. Há poucos dias eu recebi uma mensagem de um paciente que me procurou por indicação e ele falou assim: eu tenho 41 anos, eu não aguento mais levantar. Há 3 anos que eu levanto muito à noite e tenho uma qualidade de vida no dia péssima. Privação de sono é horrível. E aí o que eu faço? Eu tenho que viver assim para o resto da vida? Mas isso não é problema de próstata? Não, então. Aí a primeira Muito jovem, né? Não. Infelizmente, hoje existe hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, em pacientes até jovens, de 40 e poucos anos. E quando a próstata aumenta, que ela passa logo depois da bexiga, e por dentro dela passa uma uretra, que é a uretra prostática, ela cresce, ela aperta, o fluxo diminui, é mais lento, acordo toda hora, porque sobrou xixi na bexiga. Primeira coisa é eliminar essa possibilidade. Mas a maior chance é uma bexiga hiperativa. E o tratamento é muito simples, fisioterapia pélvica. Tem medicamento? Tem, com efeitos colaterais. Constipação, boca seca, melhor sem fazer lágrima. fisioterapia. Então, e a fisioterapia não é ruim, porque, como eu te falei, é um tratamento no pé. Então, essa condição que a senhorita acabou de falar, que tem ela, porque todo mundo fala assim: eu tenho isso, mas é porque eu bebo muita água. Fala: tá bom, eu escuto. É que nem fala: eu perco pouco. Tá bom. Quanto você perde? Colher de chá, colher de sopa, meio copo? Eu só uma colher de chá. Quanto tinha de xixi dentro da bexiga? Porque perder uma colher de chá com 10 ml... Não é nada. Nada. Perdeu. Agora, perder uma colher de chá quando eu tenho 400 ml, você é bem leve em incontinência. Então, hoje mesmo, atendi uma moça que ela fez o primeiro exame clínico e ela estava com muita vontade de fazer xixi, muita vontade. E tossiu, escapou, fiz os testes, perdeu. Quando a gente pede para esvaziar a bexiga, tinha 200 ml. O muita vontade, que ela já teria ido há 1 hora antes, não era tão assim. Então, é um desejo imperioso. Então, voltando ao que você falou, que é bem importante, se você tem uma bexiga que leva horas sem fazer xixi, vai gerar dificuldade de esvaziamento e pode gerar o que a Letícia falou: infecção urinária. E quando nós entramos na pós-menopausa, nós somos estrogênio dependentes, mais ainda, Letícia, é necessário a mulher cuidar, porque a infecção urinária atípica, né, que você às vezes nem consegue perceber no exame clínico, né, de um exame de urina, mas você vê que o cheiro está diferente, a turvidez da urina, a ida para o banheiro bem frequente, isso é uma infecção urinária de repetição. E por que aumenta na menopausa? Ou com a idade? Então, porque, principalmente com a pós-menopausa, porque nós somos, Letícia, hormônio dependentes. Nós temos hormônios que circulam no nosso corpo e o nosso querido e amigo estrogênio, amigo e inimigo, né? Com ele a gente fica brava, sem ele a gente fica péssima. Ele é que é responsável pela qualidade das nossas estruturas, principalmente do nosso colágeno, junto com a testosterona em doses que a gente tem equilibrado aí, né? Falando de
do corpo de uma maneira fisiológica e não colocando pelas medicações, esse equilíbrio hormonal entre estrogênio e testosterona. A gente ainda tem os progesterogênios no funcionamento do nosso ciclo sexual. Eles nos dão essa qualidade de colágeno, que a gente vê na pele, que a gente vê no músculo, que a gente vê no cabelo, que a gente vê no osso. Quando isso cai, o colágeno despenca. Quando o colágeno despenca, o que é músculo? Colágeno. É verdade. A musculatura enfraquece. Se a musculatura enfraquece, não é só musculatura, mas vocês já pararam para pensar como é que esses órgãos, útero, bexiga, reto, fica todo mundo dentro de você, ali dentro, ele fica achatado? Não, ele fica suspenso. Quem é que suspende e mantém tudo bonitinho lá dentro do abdômen da Assoalho pelve? pélvico. O assoalho pélvico, ligamentos, fáscia, e isso são tecidos conectivo, conjuntivo, que a gente chama de colágeno, tá? Então, o colágeno é hormônio dependente. E não é só da mulher, não. Vocês, homens, têm o DAEM, D-A-E-M, declínio androgênico do envelhecimento masculino. Então, não pensem vocês que vocês vão Estão ser livres disso. Não. Os homens passam pelas mesmas disfunções que nós mulheres, como osteoporose, que é uma condição que... Incrível que não é tão falado, né? Não. A menopausa. E cadê? É andropausa? Andropausa é como chamava. Tá, no passado. hoje chama esse DAI. Tá. Declínio. E por que ninguém fala? Porque, primeiro, existe uma diferença muito grande entre mulher e homem incrível. sobre a busca da saúde. É, Você sabe mulher que busca homem muito não mais. procura... Não, homem não se cuida, é Então, inacreditável. homem Poucos, não- nós não. estamos generalizando, Isso, gente. desculpa. Mas assim, mas eu não vejo esse mesmo interesse que eu vejo nas mulheres. Nem na estética, nem na saúde. Não, nada. Nem em busca da juventude, não. Não, É inacreditável. Na Vamos nutrição, falar da saúde, que eu acho que é básico, como eu falei, que é importante pela Organização Mundial da Saúde, né, caracterizar o indivíduo. A gente sabe que a busca pela saúde não é muito comum nos homens. O meu trabalho de mestrado foi em síndrome pós-pólio. E a pólio pegou homens e mulheres. A minha amostragem, que foram 142 pacientes, tinha muito mais mulher do que homem, porque mesmo sendo paciente que teve a pólio, a busca pela procura do tratamento muitas vezes não acontecia. E depois que melhorou, as coisas que vêm vindo dessa síndrome, que é uma síndrome importante, eles vão desprezando. Então, e a mulher tem outro fator importante. A mulher cuida da família, Exato. dos filhos e da comunidade. É por isso que fala muito-se da menopausa. Mas a andropausa, vamos falar assim, para ficar um nome, né, que está errado, mas está certo, Tá. causa também as mesmas disfunções. Eu atendo na clínica tanto homens quanto mulheres com disfunções urinárias, os homens de diversas situações, e as mulheres também, mas as disfunções anorretais, que vai desde a constipação, que são 64%, você tem as estatísticas... Inacreditável, que eu te eu ia mostrei, chegar lá. né? As mulheres com as disfunções de prolapsos, de queda de órgãos, e sem falar das doenças que ainda podem vir associadas, né? Então, resumindo, é isso. Mas, vamos falar de uma coisa legal, importante, a sexualidade, né? Porque o que essa musculatura de assoalho pélvico tem a ver com a minha sexualidade? Tudo. Primeiro que, assim, aonde se concentra, entre aspas, digamos assim, todo o foco da sexualidade é na genitália, que fica na região pélvica. Muito bem. Mas o que o músculo tem a ver? Orgasmo, por definição. Contração da musculatura do assoalho pélvico de 12 a 15 segundos. Oi? Contração de quê? Como assim? Eu tenho que contrair minha musculatura para ter orgasmo? Eu participo do grupo do Prosex, no Instituto de Psiquiatria da USP, cuja nossa chefe é a doutora Carmita Ábido, a maior sexóloga e psiquiatra que a gente tem na sexualidade humana neste país, muito bem conceituada aqui e fora. E ela fez um estudo populacional da população brasileira e nós temos estatísticas chocantes, né, que bate com a mundial. 50,9% de nós mulheres não temos orgasmo. Nossa, não, isso é demais. É demasiado. 50,9%, tá?
Mulheres que não conversam com a... Nem o clitoriano? Não. Tem mulheres que chegam na minha clínica e falam, eu não sei se eu já senti esse negócio, eu não sei dizer para você. Tá brincando, tô chocada. É chocante, mas é real. A disfunção erétil chega a 42%. E como a pesquisa é questionário, lá no Nordeste, na minha região, os cabra-macho mente, né? Claro. Voltava e falava, posso responder de novo? Então, assim, as disfunções sexuais são gigantes. E você acha que tem relação com a parte cultural e psicológica, emocional? Sim. É tudo interligado. Tudo interligado, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de cultura, Exato. de política, de economia, de religião. E temos que respeitar. Por quê? Não é só falar, eu quero ter mais orgasmo, sustenta ereção, não sustenta, eu tenho disfunção erétil. Todo mundo fala isso, mas tem muito mais coisa para ser discutida, como o transgênero, o bissexual, o homossexual, a própria não identificação com gênero de nascimento, as parafilias, pedofilias, né, necrofilia, e daí vai. É um mundo gigante. Mas falando de um mundo mais leve, do dia a dia da gente, não é incomum as mulheres e homens chegarem lá e falar para gente que não tem orgasmo. E que alguns têm dificuldade de atingir o orgasmo ou não tem desejo sexual. É o chamado desejo hipoativo. Então, são diversas as disfunções, onde a fisioterapia pélvica atua em muito. E falando da gente... O desejo? Também. Também? Também. Porque vai exercitando. Você exercita, se melhora a condição vascular. Eu posso estimular neurologicamente com estimulador elétrico para você ter maior sensoriedade da área pélvica. Porque tem algumas disfunções na coluna, como eu te falei, que nós somos dependentes dessa inervação para chegar aqui. E se eu tenho uma hérnia discal, uma esclerose múltipla, algumas doenças neurológicas, eu posso não ter alterações. Pode afetar, claro. Afetar e muito. Claro, eu posso ter alterações importantes aqui. Mas eu não estou aqui nós não estamos nem falando, que eu acho que é um outro assunto que merece, inclusive, é falar dos PCDs, né? A importância que é trazer esse assunto para eles. E eu tenho, graças a Deus, a honra e o privilégio de falar que o meu trabalho de mestrado foi o primeiro do mundo em assoalho pélvico com as pessoas que tiveram pólio. Que incrível, e não, parabéns. Obrigada. E não se assuste quando daqui a 5 anos a gente ouvir muita coisa sobre Covid, tá? Que eu já venho pesquisando desde 2021, que a gente voltou mais à tona atendendo, quem já teve Covid e quais são as sequelas que o Covid está trazendo para a gente, né? Então, vai vir muita coisa por aí. Mas, voltando à nossa questão do orgasmo. Tá. Essa musculatura que eu falei, ela se prende no clitóris. Para começar, quando a gente faz a pergunta, que tamanho tem o clitóris? Todo mundo fala, desse tamanho. E não é. Não. O clitóris tem 12 a 15 centímetros. Quantas terminações nervosas nós temos no clitóris? 8.000. Uau. Quantas temos no pênis? 4.000. A metade. E por que o homem tem que se segurar para não gozar mais rápido, não ter ejaculação precoce? E por que a mulher demora mais para atingir o orgasmo se a inervação da mulher é o dobro? Tá, vamos lá. É porque o quê? Falta de foco? Não, vamos lá. São duas situações diferentes. Feliz daquele homem que é capaz de segurar, ter a capacidade de segurar o seu desejo orgástico, que é a capacidade de controlar esses movimentos musculares associados à questão neurológica para não atingir orgasmo antecipadamente. Ejaculação precoce gira mais ou menos hoje em torno, não é tão baixa não, tá? De 22% a 26%, dependendo da literatura. É bastante gente. Eu estava desenvolvendo um trabalho do doutorado, acabei dando uma parada em ejaculação precoce, tá? E tem ejaculação retardada, o homem que tenta, demora que a mulher fala, chega, não aguenta mais. Tem os dois lados. É verdade. Mas tem, vamos falar de não ejaculador precoce e não ejaculador retardado. Todos nós, homens ou mulheres, podemos ter a capacidade de controlar a minha musculatura. E por que não acontece isso? Porque
Porque as pessoas não se reeducam ou educam em conhecer e trabalhar a sua musculatura. Então, tanto para o precoce quanto para o retardatário, tem tratamento também. Tem exercícios também. Tem exercício, eletroestimulação, terapias comportamentais, modificação comportamental. Mas uma informação importante é que você, homem ou mulher, pode conhecer o seu corpo, aprender a usar essa musculatura e controlar suas sensações orgásticas. Nós podemos ter 4, 5 orgasmos numa mesma relação, sim, senhora. Nós podemos ter orgasmo vaginal, que não é comum para a mulher ter o orgasmo clitoriano, sexo oral e masturbação. Mas como que eu posso atingir orgasmo durante a penetração? Ativando a musculatura do assoalho pélvico. Eu vou dar uma dica para vocês. Essa vale ouro. Posso dar? Por favor. Sentadas, coloque os pés no chão. Deixa eu já praticar aqui. Pensa no ânus, porque é uma maneira fácil, todo mundo controla, pum. Contrai o ânus e solta. Homens e mulheres também, Dá um pouco de arrepio. Contrai o ânus e solta. O ânus. Contrai e solta. Aí você começa a falar, oi, tem algo acontecendo na minha vulva. Isso chama-se prazer perivaginal. Esse músculo bulbo cavernoso se prende no clitóris. Esse outro isquio cavernoso no clitóris. Aqui embaixo tem um músculo superficial e transverso profundo do períneo que se prende também aqui. Cada contração, uma tracionada. Essa tração libera um reflexo sensorial do prazer. É verdade. Por isso a gente tem esse prazer perivaginal. E se você praticar, trabalhar, aprender a aumentar a qualidade, você chega à sensação orgásmica. Uau. Orgástica. E quantas vezes ao dia você pode fazer esse exercício? Tipo, 15 vezes, 3 vezes? Não, assim, a gente orienta e lá no Insta, eu até já botei as 2 séries básicas. O ideal é fazer 30 movimentos de manhã, 30 movimentos à tarde. Tem que começar com o espelho, olhando, identificando onde que é, porque você corre um risco. Em vez de eu contrair, empurrar. Aumentar a pressão do abdômen. Contrair bumbum. Apertar dente. Subir ombro. Fazer careta. É verdade. E quando contrai, você vai subir no períneo, você contrai automaticamente um pouquinho do começo do abdômen, não é? Ai, que linda essa pergunta. Não é? Oi. Ai, não sei se eu fiz certo ou errado. Não, fez certíssimo, gente. Letícia, não existe reeducação de assoalho pélvico sem reeducar o abdômen. Ah, então tô certa, tá bom. Nós, fisioterapeutas pélvicos, somos reeducadores da região abdômeno-pélvica. Para começar, Letícia, olha que bacana, que ponto que você tocou, e é importante que as pessoas saibam. Dizem que nós éramos quadrúpedes. Eu não peguei essa fase, não, mas eu acredito. Em sendo quadrúpede, nós temos uma musculatura aqui que é o abdominal. Que no seu cachorro, se você botar a mão quando ele está de 4, ele contrai. Está contraído. Ele só relaxa se deitar. Mas o bicho homem é burro. Resolveu ficar em pé. E aqui tem uma musculatura, como é que chama o nome dela na academia? Parede. Essa musculatura é parede. Abdominal. Abdominal. Sim. E para que serve a parede? Para sustentar. Segurar. O que tem aqui de osso? Nada. É verdade. É uma estrutura muscular gigante, abdominal, que sai desde aqui de trás da coluna, vem aqui na frente e contém os nossos órgãos abdominais. Além disso, de conter essa musculatura, junto com essa musculatura paravertebral da coluna, é quem empilha todos esses ossos para me manter em pé. E o que a gente mais vê na rua? As pessoas com a barriga... Barrigudas, frouxas. Abdômen solto, assoalho solto. Quando eu fecho o que a Letícia falou, aqui embaixo no abdômen, que não é o diafragma, aqui embaixo, que eu chamo de zíper, eu vou até colocar a imagem do zíper, que eu adoro quando eu estou dando aula. Quando eu fecho o meu zíper imaginário do meu corpo, o meu assoalho contrai. Aí, sentadinha agora, solta a barriga. E agora fecha só o abdômen, seu ânus contraiu. É automático. É automático. E aí, Letícia... Essa parte abaixo do umbigo. Exatamente. Bem no começo, onde todo mundo reclama da pochete.
E aí morre de fazer abdominal. Não adianta nada. Esse abdominal empurra os órgãos para baixo. E quando chega lá embaixo, encontra um assoalho que não tem estrutura. E o que é que eu estou fazendo? Empurrando os meus órgãos para baixo. E quando eu pego uma mulher de pós-menopausa, ou a sua avó, a minha mãe não, porque a minha mãe tá bem. Atualizado. A minha mãe faz fisioterapia e já faz há muito tempo. Aliás, minha filha de criança fazia exercício sem nem saber para que servia. E hoje todos eles, filhos, homens, mulheres, eles dão aula de assoalho pélvico, já são craques. Eu me chamo de doutora Perinho, era meu nome da fisioterapia. Ai, Mirka, você é muito engraçada. E hoje meu chefe me chama de a doutora dos Países Baixos. Amém. Porque eu cuido aqui desse assoalho pélvico. Então, essa estrutura muscular, quando a gente sabe trabalhar, Letícia, transforma a vida. É outro mundo. Transforma mesmo, né? É verdade. Pois é, minha amiga. E, assim, e você tem um vídeo seu que é Faça Cocô com Elegância. Ele viralizou. Conta aqui, gente. Vamos lá. Não, só ela de mesmo. novo, assoalho pélvico. Olha só que interessante. Esse vídeo viralizou porque a gente tem uma estatística, Letícia, 64% da população é constipada. É mesmo? Em sua volta, quantas pessoas você conhece que fala, eu tenho dificuldade de fazer cocô? Bastante. Você. Muitas mulheres, né, em geral. Mulheres. É. Por que mais Homens mulheres? De novo, nossos hormônios. Se você se olhar no espelho, eu vi que você estava há pouco falando sobre celulite, né? É. Se a gente olhar no espelho todo mês, né? Vou pegar aqui uma carona para a fala que você estava, sua celulite muda a cada dia do mês. Tem dias que você olha, você está linda e maravilhosa. Tem dias que você olha, verdade. você fala, eu estou flácida, eu estou com mais celulite. É. Porque nós somos hormônios dependentes. E o nosso hormônio tem uma característica muito importante. Para que a mulher veio ao mundo? Para ser mãe? Para distribuir alegria e povoar o mundo com ser humano. É. Essa é a maior, assim, proeza de uma mulher, né? Ela distribui alegria e quem povoa o mundo é a mulher. Então, essa seria a maior função da mulher. É isso? Então, Procriar? Não, a maior função deste corpo. Ela pode escolher o que ela quiser. Sim, mas deste corpo, isso, da origem. perfeito. Vai. Tá. Para isso acontecer, a gente tem ciclos, chamados ciclo sexual feminino, não sexual de sexualidade. Esse ciclo roda os hormônios, sobe e desce, sobe e desce. A gente tem pré-menstrual, irritabilidade, retenção hídrica, Sim. mais celulite, mais flacidez. É tão lindo. Por que isso? Ai, maravilhoso, é lindíssimo. É lindo, Credo. é lindo, é lindo. Se vocês olharem pelo lado da fisiologia, é lindo. Esse útero tem que segurar um bebê. Primeira coisa que ele tem que fazer, o bebê é fixar na parede do útero, que a gente chama de nidar. Prender aqui. Ele vai ficar aqui na paredinha do útero. Se esse útero contrair, o bebê vai embora. Expelido. É. Muito bem. Então, primeira coisa que ele tem que fazer é embeber e amolecer isso aqui. Como é que eu amoleço um órgão? Retendo o líquido. No pré-menstrual, eu fico pelo menos uns 3 quilos a mais. Eu retenho o líquido, porque eu tenho que vascularizar esse útero. Para preparar, para fixar o ovo aqui. E se não fixar, ele sai sob a forma de menstruação. Esse endométrio vai lá e vai embora. Olha que lindo. É lindo mesmo. É maravilhoso. Verdade. É maravilhoso. Mas para isso acontecer, se a gente não tivesse esses ciclos hormonais e essa transformação, a gente não conseguiria isso aí. Tanto é que na gravidez não adianta, gente, vocês acharem que eu tenho que malhar, eu tenho que ficar forte, porque a natureza está embebendo e amolecendo todos os órgãos. Pensa, Letícia, por onde entra um pênis, canal vaginal, aqui, que eu tenho que lubrificar e excitar, vai passar um bebê. Deus não é burro. Ele criou o ser humano dando a esse músculo a maior elasticidade no nosso corpo. Incrível. É o músculo mais elástico que a gente tem. Ele tem a capacidade de ir e de voltar. Eu sempre brinco. Eu dou meu certificado se eu não deixar você melhor do que você era antes. É mesmo? Quando eu preparo uma mulher para o parto. Porque se o parto for bem conduzido, se ela tiver uma preparação, se ela melhorar a qualidade,
ela vai conseguir ter a vulva dela como era antes. Agora, nunca durante a gestação, a minha vulva vai ficar como era fora da gestação. Então, esse embebimento, esse amolecimento todo é para esse músculo ceder, relaxar, o bebê passar e depois vai voltar. Então, a gente não pode reclamar dessa celulite, dessa flacidez. A gente reclama. Mas não deve, ou pelo menos não com toda a culpa nela, porque é importante para a gente, para a nossa condição de ser mulher. Agora, se eu, de repente, não quero gestar, ok, também faz parte da vida. Várias mulheres não querem gestar. Mas o ciclo vai permanecer e vai continuar. Então, é isso que acontece em relação a esse processo lindo que a gente acabou de falar, que é a maternidade. Então, vamos falar do cocô, né? Tá bom. Vai, Vamos lá. volta, vamos lá. Então, o cocô, desculpa, esse órgão aqui, nessa estrutura chamada reto, ele guarda cocô. Cocô pesa, né, Letícia? Ah, sim. Muito bem. Você já parou para pensar quem segura dentro de você um tubo cheio de cocô? Vamos lá, 5 dias, uma situação básica. 5 dias sem evacuar, eu comendo. E o cocô acumulando. Aquilo não vai intoxicando a pessoa, por isso que fica enfesada, né? São fezes retidas, né? Vai dando mau humor. Exatamente, mau humor. Mas quem é que segura aí dentro esse tubo cheio de cocô? Assoalho pélvico? Assoalho pélvico. Ah, meu Deus, esse assoalho pélvico trabalha, hein, minha filha? Trabalha muito. Existe um músculo aqui dentro chamado pubo de pubis, retal, que vem até o cóccix. Ele enlaça aqui esses 3 tubos, no caso da mulher, uretra, vagina e reto. Quando ele contrai, ele oclui. E ele que faz esse ângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fecha para o cocô não vazar e canaliza na hora de evacuar. Eis o problema da constipação. Será que é constipado mesmo? Às vezes eu pergunto e falo, não, mas meu cocô é pastoso, bonito, mas não sai. Não sai por quê? Eu faço força e o músculo contrai, o cocô não sai. Eu empurro, não sai. Eu empurro, não sai, só sai de um jeito. Ou eu tomo laxante para ficar mole, ou a força que eu faço é tão grande que vence a força do assoalho, hemorroidas e plicoma, que é aquela pelezinha que vem para fora, como chama, desbeiçado. Na minha terra fala assim. Que é aquela mucosa que vem para fora do reto. Letícia, um dos grandes problemas hoje da população, principalmente mulher, que o povo fala tanto de assoalho pélvico e parto, não é o parto natural. É a dificuldade da evacuação. É o não aprendizado de fazer cocô com elegância, como eu brinco. Porque a evacuação tem que ser feita, escutem, entre 1 minuto, 1 minuto e meio. Não é para ficar sentado no iPhone, jamais, no telefone, fazendo cocô, né? Celular, é um crime, né? Não entra no banheiro, a não ser para ouvir uma música relaxante. Tá. E você senta no vaso. Quer dizer, a pessoa já está se hidratando, bebendo bastante água, comendo verdura verde, fazendo tudo, e ainda não vai ao banheiro? Pode Como procurar uma fisioterapeuta pélvica, porque provavelmente tem alguma coisa aí que a gente chama de anismo. Ela acha que relaxa, não relaxa. Não relaxa. E aí, quando empurram, o assoalho fecha. Que a gente chama isso de contração paradoxal. Ou hipertonia da musculatura. O que é hipertonia? Você já ficou tenso aqui, né? Uhum. Hipertonia do trapézio. Eu posso ficar tensa aqui. E eu travo. Criança, mulheres, homens, idosos. E quando a gente devolve ao indivíduo a possibilidade de usufruir do seu próprio corpo e você ser o responsável pelo controle e não precisar de tanta droga, né? Droga no sentido de medicamentos. Não, tem mulher que toma laxante todo dia. Todo dia. Loucura. E não é um só, Letícia. Eu tenho um paciente que chega lá com uma lista de laxantes. 3 do Colax, mais Minilax, mais supositório e mais não sei o quê. E aí a gente ensina. Eu posso demonstrar para você, aliás... Por favor, ensina aqui para a mulherada. Uma paciente que me falou que eu ensinei para ela em uma única vez que ela podia fazer cocô com elegância, ela não acreditou. E aí ela mandou uma mensagem, Mirka do céu, que é isso? Como que eu posso, lógico, você falou muito bem,
Tem que ter um bolo fecal de qualidade, tenho que ser hidratada, tenho que comer bem. Isso já está mais do que falado, Sim, né? super. Alimentação, Super. todo mundo hoje sabe. E por que Fibras. que eu faço tudo isso e ainda não sai esse cocô? Ele fica lá e eu brigo e não sai. E você pode reparar que quanto mais tensa você ficar, pior, aí que não sai mesmo, né? Eu tenho que aprender a respirar. Entenda bem uma coisa. Olha, gente, No- a respiração até aqui é importante. É que eu sou a louca da respiração. Não, eu mas amo você- aqui, ó, breathe. Mas é É isso. o meu reminder para eu Isso lembrar de mesmo, respirar. Mas respirar incrível, respiração é é tudo. tudo. É tudo. E respirar é importante. Eu boto minhas grávidas para parir com respiração. Ai, Meus pacientes é evacuam incrível. com respiração. É lindo. Você Ferramenta faz é fazer linda xixi, demais. respiração. Respiração é tudo na vida da gente. Tudo. Se respirar, morre, né? Para Exato. começar. Então, vamos lá. Existe uma situação fisiológica que quando eu tuço, dou risada, pego peso, faço qualquer movimento que aumenta a pressão intraabdominal, reflexamente vai uma informação para aqui, para o assoalho, e fala, ops, contrair para não perder. Xixi, cocô e pum. Certo? Certo. Se você em casa colocar 2 dedos aqui embaixo no assoalho pélvico, deitado mesmo, ou um dedo próximo do ânus, e tossir, você vai ver uma movimentação do assoalho contra o seu dedo na hora do esforço. Isso é fisiológico, é uma realidade. Por que eu tenho que fazer força para fazer cocô? Se na hora da força, meu assoalho fecha. Eu Quer não dizer, é tenho. o contrário, é o Eu oposto. tenho que relaxar. Gente, pensa. Vocês sentam no vaso. Fazer cocô deitado em hospital é horrível, né? Todo claro, mundo sabe. claro. Mas eu já sento no vaso sanitário, numa posição que a gravidade ajuda a descer. O vaso sanitário já permite um pouco da abertura das minhas espinhas isquiáticas. O tubo retal está canalizado para baixo. O bolo fecal é pesado. A gravidade ajuda a descer. O que eu tenho que fazer? Relaxar. Relaxar. Se eu relaxar e dar uma ajudazinha com os oblíquos do abdômen, externo e interno, que fazem parte da expiração. Sopro o ar descendo o meu gradil costal. Faço um barrigão, relaxando a minha musculatura do assoalho, cocô sai. Se não sair, pode me procurar. Manda uma mensagenzinha por favor, aí que a gente vê. Eu E passo contato. pode passar. Porque é isso, Letícia. Se a gente souber relaxar o assoalho, o cocô sai. Eu tenho pacientes que falam que eu tinha um paciente nos Estados Unidos que eu atendia, que ele entrava na banheira para poder fazer cocô. Que coisa. Eu tenho um paciente, eu pergunto sobre as manobras, que procuram buscar manobras que favoreçam o processo de evacuação. Ah, Mirka, aproveitando, aquela posição do banquinho é correto? É, porque eu não dá para evacuar se o tubo retal está aqui, né? E você sugere ter aquele banquinho de apoio dos pés? Elevando o joelho acima do osso da bacia. E quando vocês fazem isso, coloca o pé, eleva o joelho, inclina o tronco um pouquinho para frente e respira suavemente, relaxando, o cocô sai. Agora, existe uma coisa importante. Tem que ter fortalecimento dessa musculatura. Porque cocô é um corpo em deslocamento. E a física coloca a lei do deslocamento. Eu tenho que ter um vetor força com intensidade, mas para haver deslocamento eu tenho que ter um outro vetor força de mesma intensidade sentido contrário. Quem é esse? É o assoalho pélvico. Então, ter um músculo do assoalho pélvico débil, eu levo e não sai. Eu levo e não sai. Eu levo e não sai. Isso acontece muito e, às vezes, tem um negócio que é triste, mas acontece, que é um prolapso. O reto sai. O reto pode sair, a bexiga pode sair, que é a cistocele, sai pelo canal vaginal. O útero pode descer. Isso a gente chama de distopia. Ah, só a mulher tem? Não. Os homens podem ter retocele e os homens podem ter prolapso de reto. Então, assim... Tudo isso por fraqueza do assoalho pélvico? Tudo isso por fraqueza do assoalho pélvico Que e loucura! ruptura das fáscias, que são as estruturas que seguram os nossos órgãos aqui dentro. Letícia, nada aqui dentro
tá solto Exato. desse jeito, guardadinho aqui. Tá tudo arrumadinho, estruturado em redes, fáscias, em músculos e ligamentos. Como que a gente pode, Letícia, se preocupar com tantas academias de ginástica, estímulos à atividade física em parques, treinos, fazendo todos os trabalhos musculares da cabeça até a pelve, pula A pelve. e trabalha da perna para baixo. É uma loucura, se você pensar. É lógico. Agora, vamos lá. Sua mãe ou avó, se você ainda Todas tiver puseram avó. tela na bexiga. Então, Existia isso, não é? Existia e ainda existe algumas cirurgias, porque depois que cai, tem horas que não tem Olha, jeito. que loucura. As cirurgias ainda são bem-vindas e quando bem indicadas. O problema é quando indicam, às vezes, por indicar, porque tem que fazer uma cirurgia. Mas talvez se tivessem feito os exercícios, não teriam precisado, né? Existe uma sociedade que é a International Continence Society, a chamada ICS, que coloca que a primeira linha de tratamento para as disfunções urinárias, anorretais, ginecológicas e sexuais em relação ao assoalho é a fisioterapia. E no não sucesso da fisioterapia, entra as cirurgias. Então, sim, as cirurgias são bem-vindas e, quando elas têm indicação, são bem-vindas, mas tem que fazer o pré-operatório e o pós-operatório. Tá. Então, o que eu queria falar é o seguinte. Sua mãe está com 80 anos, está reclamando que, por conta da menopausa e o envelhecimento, o abdômen ganhou mais gordura, a massa magra está difícil de ganhar, porque é um suadouro para ganhar massa magra, e aí ela vai para a academia porque ela está engordando. Primeira coisa que dão para ela é a corrida. Aí, quando você corre... Eu ia te perguntar se é verdade mesmo que a corrida é prejudicial para a saúde da mulher. Vamos lá. Se você corre, se escorre pelada sem colocar nada na mama? Não, põe um top. Por quê? Para ela não ter o movimento. O movimento, Se movimentar muito, vai para onde? É a lei da gravidade, né? Vai para baixo. E lá embaixo, você coloca o quê? Nada, calcinha. Calcinha. E lá dentro, como é que esses órgãos estão? Sustentado pelo mesmo tecido que a mama. Fáscias, músculos, ligamentos e a pele. Então, sim, para que eu possa fazer uma atividade, eu preciso reeducar o meu assoalho, reforçar a minha estrutura. Sim, e se essa mulher nunca correu e decidiu correr na pós-menopausa, ela vai pagar um preço alto. Tanto é que as estatísticas em relação às disfunções urinárias, anorretais, ginecológicas e sexuais são altíssimas. Em atletas de alto nível, jovens, vai de 10% a 40%. É muito. Bastante. Nós temos um trabalho realizado, alguns trabalhos aí, e bem indexados, bem conduzidos. Jogadoras de futebol vai a 33,6%. De basquete, 29,7%. Crossfit, 74%. Uau! Trampolim também tem uma estatística muito alta. Então, assim, dependendo da atividade, o fato é, eu tenho que ter uma musculatura firme, consciente, forte, trabalhada, como qualquer outro músculo. Ah, mas eu não posso pular, eu não posso correr? Pode, desde que você tenha qualidade e consciência para isso. Um dos fatores importantes, Letícia, é o abdômen que você falou. Se eu correr com a barriga solta, a assoalho está solto. Se eu não puxar e não tiver uma ativação do meu abdômen adequadamente, eu ia falar, eu ferro com o meu assoalho, eu prejudico o meu assoalho. Então, é um conhecimento, de novo, gente, educação. Quantas mulheres conhecem o próprio corpo? Poucas, né? Poucas. Quantas sabem que o clitóris tem 12 centímetros? Poucas. Quantas sabem quantas terminações nervosas tem aqui? Para que Deus botou esse corpo, esse órgão no nosso corpo? Para quê? Só para dar prazer. E por que eu não posso falar de prazer? Devo falar. Porque o prazer sexual faz parte do ser humano, homens ou mulheres, respeitando... Importantíssimo, né? Libera hormônios, faz um bem danado. Respeitando a idade certa, para isso começar, a gente deve falar com respeito, não na vulgaridade que, infelizmente, a gente vê por aí. Então, assim, o conhecimento, Letícia, é tudo na nossa vida. Tudo. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente se sente muito mais segura. E se eu me sinto segura, eu tenho poder.
E quando falam tanto de poder, de empoderamento feminino, aquela briga, eu falo assim, o poder está no conhecer. Eu sempre levanto a bandeira do conhecimento, da educação. Eu procuro, desde o meu primeiro contato com o meu paciente, você falou para mim, né, que a sua amiga Márcia esteve aqui, a Sim, Márcia, sim. né, passou comigo como Querida, Márcia paciente, De Luca. Luca, né, e eu gasto quase meia hora depois da minha avaliação explicando para homens e mulheres o que nós fazemos, quem é essa estrutura pélvica, tudo isso que eu falei aqui para você. Como é que eu vou acessar o seu problema? Porque eu vou ter que te acessar desnudo. Não é vestido com roupa de ginástica. Até também pode, mas é desnudo. Mas eu não vou chegar e acessar porque você nem sabia que um fisioterapeuta pélvico faz um exame ginecológico ano-retal. E nós fazemos. Nós sabemos avaliar essa musculatura como ninguém, mais do que a maioria dos médicos. Eu já dei aula a muitos ginecologistas e não sabiam avaliar a musculatura para saber a diferença do que é uma hipertonia, do que é um tônus adequado, do que é uma fraqueza muscular. Mas como eu vou acessar se eu não te explico que isso faz parte do seu Claro, corpo? não, fundamental. Então é isso que nós fazemos. E mulheres que têm dor durante a relação, por exemplo? Então, eu acabei não falando, né, das disfunções sexuais, mas a chamada dor na relação, que chamava-se de dispareunia, que é dor na penetração, hoje juntou tudo que existe, o vaginismo, que é aquela dificuldade, principalmente na jovem, que tem uma dificuldade de ter a penetração porque dói, ou as mulheres mais velhas porque está doendo, porque o canal vaginal já não está mais tão lubrificado, tão vascularizado. Daí hoje, graças a Deus, com a tecnologia, nós temos recursos para as que têm, a possibilidade de pagar, porque isso não está no SUS, isso não está na saúde pública, isso está, infelizmente, no privado. Mas as mulheres, quando vai tendo, de novo, o hipoestrogenismo, vai perdendo a qualidade da mucosa. E se eu perco a qualidade da mucosa, eu perco essas rugosidades do meu canal vaginal, eu tenho mais sensibilidade, maior atrito de machucar essa estrutura. E quando eu tenho qualquer desconforto na entrada, no introito ou na movimentação, qual é a primeira reação de quando eu tenho dor? Contração. Contração. E aí eu gero uma hipertonia que dificulta a penetração e vira um ciclo vicioso. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu cuido muito de dispareunia. A mulher vai querer evitar a relação sexual, porque quem quer sentir dor? Né? Tipo, se não vai me trazer prazer, aí começa a vir uma... A não ser o maso, que aí tem prazer pela dor. Mas a gente tem que identificar, dá para melhorar. Dá para melhorar também. Dá para melhorar. Gente, olha, reeducar essa estrutura muscular, essa parte pélvica, abdômeno pélvico, é muito importante para diversas condições que a mulher vivencia no ciclo de vida dela. Eu tenho um paciente que chega lá com 60 anos e fala, chega, eu não vou ter mais atividade, já deu. Não, a sexualidade morre quando a gente morre. É possível, se eu não tiver uma possibilidade com 80 anos de ter uma penetração, tem várias outras formas de você ter o orgasmo. Por plasticidade neuronal, eu aprender a ter orgasmo no meu corpo, em várias partes do corpo. Se a gente olhar para um PCD que está na cadeira de rodas, tem gente que até olha assim meio desconfiado quando vê um filho, fala, ela pode ter filho? Verdade. Né? Como assim? Parece que porque é um PCD não pode ter mais nem prazer, que dirá ter um filho, né? Sim, podemos ter. Para isso, existem formas de reaprender a ter a sensação orgásmica. Tem como tratar a dispareunia, tem como tratar uma hipertonia. Vocês jovens que têm vaginismo, tem como tratar o vaginismo. Tudo com a fisioterapia pélvica. Que maravilha. Mirka! Agora, tem que procurar um fisioterapeuta pélvico que saiba trabalhar com cada uma dessas áreas, né? Porque, infelizmente, tem gente que às vezes saiu da faculdade, só aprendeu um pouco de saúde feminina na faculdade, não tem muita experiência e começa a atender. E eu sempre digo para todos os profissionais que me procuram, procure se especializar. É importantíssimo. Existe hoje uma associação que a gente tem que chama Abrafisme,
e que todos os fisioterapeutas que querem seguir nessa área devem se associar a ela e procurar ter vários cursos de formação para se tornar um especialista como eu sou, Sim. né? Eu acabei recebendo o título porque eu já estava, antes de surgir a Brasfirme. Não, você é a Brasfirme precursora, já né? estava lá de 500 anos, muita gente que está aí hoje, eu tenho o prazer de dizer que foram minhas Crias alunas, suas, já dei aula um monte e continuo dando, porque é uma coisa que eu amo, é ensinar, né? Mas tem que procurar o profissional correto, como tudo que a gente faz, Como né, tudo. Exato, Letícia, exato, na vida, a exato. gente não pode sair aí Não só pode. porque o Instagram é muito alto o número de seguidores, porque Tem eu esse sou problema uma blogueira, inacreditável. porque eu tô... Não. É. Olha o currículo. Tem que procurar quem é referência na área, né? Currículo, Exato. LinkedIn, currículo Lattes. É. Isso é o que nos define como profissional de saúde. Verdade. E não que eu saia falando aí, porque é fácil falar. Eu leio, decoro, falo, e quem sabe que se eu tenho conhecimento. É verdade. O conhecimento é o dia a dia. O meu são 45. Uma vida. Homem, mulheres, e você fala assim, Mica, você só atende mulher? Não, eu atendo homem, mulheres. Atualmente, eu não atendo crianças. Eu avalio, mas eu oriento, indico. E avalio somente mesmo aqueles que as mães chegam, que já passaram por mim, querem que eu olho, mas eu não tenho nem tempo, Letícia, de Eu ver acredito, criança. eu sei. A Ana, Querida. né, que era minha sócia, que trabalhava muito com criança, que era um fenômeno com criança, mas tem fisioterapeutas pélvicas que só trabalha com criança, tá, gente? É só procurar o fisioterapeuta certo. Ai, olha, posso falar? Nós somos privilegiados de estar tendo essa oportunidade de aprender tanto com uma referência nacional em assoalho pélvico e saúde da mulher. Mirka, você é o máximo. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu sei o quão ocupada você é. E ter dado essa aula, essa colher de chá, esse monte de informações pra gente, de verdade. E agora nós temos que terminar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem naquela câmera. Se você colocasse um outdoor, assim, na Times Square, o que você diria para as pessoas como saúde e qualidade de vida? Ufa! Bom, primeiro, muito obrigada a vocês que estão nos escutando. A Letícia que me convidou. Sempre que alguém me convida para falar para vocês mulheres, vocês homens, eu arrumo tempo. Porque eu não sei se eu sei mais atender, se eu gosto mais de atender ou se eu gosto mais de ensinar. Você já viu que eu gosto dos dois. Eu acho que você ama os dois. Eu amo os mas dois. você ama ensinar. Eu amo. Eu acho muito difícil atender sem ensinar. E você tem o dom Ai, de que ensinar. bom. Eu comecei Não é fácil ensinar. eu comecei muito nova, 21 anos, eu já era professora universitária, novinha. eu nunca parei, né? Eu dou aula até hoje, em várias pós-graduações aí, da medicina, da fisioterapia, da educação física, então eu amo isso, e toda vez que eu posso, em qualquer lugar que eu esteja, eu ensino. Então, como educação, a saúde começa pela educação, e educação e ensinamento é o que eu gosto, se eu tivesse de abrir um outdoor para você, mulher, ou você, homem, eu diria assim, se conheça, permita conhecer o seu corpo, tente aprender como é que esse corpo maravilhoso foi formado. E foi formado por uma mulher, que é na gestação, que temos a capacidade de gerar o ser humano perfeito, maravilhoso, funcionante, pode até dar curto-circuito, não tem problema, mas nós, de novo, habitamos o mundo com alegria, porque não existe momento mais emocionante do que o momento do parto, do nascimento, é emocionante. É o maior momento de alegria e de êxtase que alguém vive para todo mundo, a equipe, a pessoa, o pai, a mãe, familiar, o casal, né? O casal, mulheres ou casais homens, forte. quando vem um filho na vida da gente, ocupar esse momento, mesmo para aquelas que não querem ou que não podem, mas que chega uma criança. Mas conheça o seu corpo. E se você não sabe onde buscar, não tente achar qualquer pessoa falando. Desconfie. Procure pessoas que realmente tenham conhecimento através da busca pelo currículo da pessoa. Então, minha maior mensagem é: conheça seu corpo, respeite seu corpo,
e pratique uma atividade com o seu assoalho pélvico. Cuide dele com carinho, porque ele é muito importante na sua vida. Muito! Ô, minha linda. Minha linda, parabéns. Obrigada. Te admiro muito. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Obrigada, gente. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima.